Oi, pessoal. Então, a gente vai ter agora uma palestra muito bacana com a Ana Vaz, consultora de imagem, que já trabalha nesse campo há mais de 18 anos, tanto em corporações quanto pessoalmente, né, com pessoas físicas, né, e também vem do universo da corporação, né, em comunicação corporativa, a Ana já tem mais de 20 anos, né, trabalhando em grandes empresas. Isso ajuda bastante a gente a perceber o quanto a consultoria de imagem é uma ferramenta de trabalho, tanto para mulheres executivas, quanto para pessoas que lidam com o público de uma maneira geral. A formação da Ana é em relações públicas, então ela mostra isso muito bem, como que é um instrumental poderoso para a gente trabalhar as vendas da nossa joalheria. Então, com vocês agora, a Ana Vaz. Pode ir, Ana. Vamos lá, então. Bom, Paty, obrigada pelo convite, obrigada a vocês por estarem aqui. E a ideia é realmente a gente explorar o potencial, né, de comunicação da consultoria de imagem e trazer isso como uma base instrumental para a construção do diálogo mesmo, e esse diálogo comercial entre quem vende e quem compra. Se a gente tiver um olhar comunicacional, para estilo pessoal, por exemplo, para aparência, a gente consegue transformar, inclusive, as informações que estão nesta aparência dos nossos clientes em possíveis argumentos de venda, né? Em possíveis elementos para interpretação que vão nos ajudar também a nos relacionarmos, né, com os nossos clientes. Então, é sobre isso que a gente vai tratar aqui nessa palestra. E eu vou começar falando rapidinho, então, só como eu trabalho a questão da consultoria de imagem, né? Então, eu trabalho, sim, a consultoria de imagem como uma área da comunicação que vai buscar para nós a interpretação dos indivíduos, né? Ajuda os indivíduos a olharem para a sua aparência, e quando eu digo isso, né, cores e formas, em tudo que eu adiciono, né, em mim, eu não estou falando propriamente somente, né, na verdade, da aparência física, né, mas todos os elementos de adorno que eu trago, né, para que a gente possa, como consultor, ajudar os indivíduos a criarem, muitas vezes, até uma estratégia de identidade visual. E a gente vai falar ao longo da palestra um pouco disso também, porque nós precisamos e nós podemos munir, né, os nossos clientes com informações riquíssimas sobre a comunicação não verbal, inclusive até mesmo uma joia, né? Até mesmo não, principalmente uma joia pode trazer para a gente. Olhando para a consultoria de imagem dessa maneira, ela também ajuda, facilita o posicionamento pessoal, profissional daquele indivíduo usando a consultoria, ou, por exemplo, um cliente seu, para quem você está aplicando o conhecimento que a gente vai trazer aqui de consultoria. E eu gostaria também de pensar, né, aqui na questão do desenvolvimento de narrativas. A gente, às vezes, fala da comunicação e pensa na comunicação através da imagem só como algo... como é que eu vou dizer, mais objetivo, né? Eu quero mostrar poder, eu quero mostrar autoridade, ou eu quero mostrar inventividades. São palavras que vão aparecer muitas vezes, né, na nossa fala, nos nossos objetivos comunicacionais, nos objetivos de comportamento, de vida, mas a gente pode levar para além disso. Como a joia tem um grande potencial de memória, de histórias, né, da nossa vida, de momentos marcantes, de relacionamentos importantes, eu acredito que a gente pode pensar, então, também na leitura, né, para a gente fazer aqui, de narrativas, do storytelling dos clientes, de como a gente pode mostrar que, né, cada vez mais que a joia faz isso. E com a consultoria de imagem, a gente tem ferramentas para nos auxiliar a fazer isso. Para que a gente entenda, né, de maneira mais objetiva, a gente, dentro de consultoria de imagem, trabalha com estilos. Então, aí eu trago essa fala, essa ferramenta da consultoria de imagem para a gente olhar para as narrativas visuais dos nossos clientes e
poder, né, inclusive fazer vendas que tenham uma conexão com essa narrativa também. Às vezes, sem o cliente falar nada para a gente, só da gente observar, tá? E, para isso, a gente busca a ferramenta do estilo pessoal. Eu vou falar um pouquinho do estilo pessoal com essa função de narrativa pessoal também. Vamos lá. Para deixar claro aqui para a gente o que é o estilo pessoal, o que é um estilo, né? O estilo é sempre, a gente consegue, né, notar, identificar um estilo a partir da recorrência ou da repetição de elementos visuais. No caso, né, da imagem pessoal, a gente poderia, por exemplo, falar de estilo de música. Existem recorrências de elementos, né, de som, de harmonias, de melodias. Na comunicação visual, no estilo pessoal, a gente tem essas recorrências de elementos visuais. E elas acontecem durante um período de tempo, às vezes longo, às vezes curto, e os nossos clientes podem mudar de estilo ao longo da vida, né? Você que, de repente, tem clientes que você atende há anos, pode ser que você tenha observado isso, que a pessoa tenha evoluído e mudado a recorrência dos elementos. Você pode estar com clientes que estão se sentindo, por exemplo, às vezes mais inseguros sobre o próprio estilo, e você observando pode trazer a recorrência dos elementos para ajudar nessa identificação. Então, o estilo pessoal é essa recorrência. A gente pode observar elementos de cor e de imagem. Eu vou falar sobre isso ao longo dos slides, mas a gente vai prestar atenção, de cores e formas, perdão, a gente vai prestar atenção, por exemplo, na intensidade das cores, no tipo de cores, nos tons que a gente vê, que a pessoa recorrentemente utiliza, nas formas, nas texturas, em estampas, por exemplo, em linhas, estrutura. Tudo isso vai trazer pistas para nós, para que a gente se relacione de maneira mais suave, mais gostosa, eu diria com menos atrito, e para que a gente também consiga, por exemplo, trazer essa recorrência dos elementos visuais que a gente identifica ali naquele cliente para a joia que a gente está mostrando, ou as joias que a gente está mostrando, tá bom? Na consultoria de imagens, existe uma ferramenta, que são os estilos universais, que são bastante utilizados na consultoria pessoal, né? Hoje eu acredito que a gente pode ir além deles, obviamente, no tete-a-tete, na conversa mais aprofundada, mas para varejo, por exemplo, de moda, né? Para a indústria da joia, eu acredito sim que a gente pode usar essa ferramenta como uma maneira, né, até de segmentar por estilo os nossos clientes. Não quero aqui que a gente espere que todos os clientes dentro de 1, 2 ou 3 ou 4 até, né? Você vai ver que muitas pessoas bebem um pouquinho em cada um desses estilos universais, que eles tenham comportamentos, né, que justifiquem o estilo. Então, por exemplo, existe toda uma estereotipagem, né? Lá na frente a gente vai falar de um estilo que é o chamado de mais romântico ou retrô. A gente achar que aquela pessoa que usa uma roupa de um estilo mais romântico, ela é frágil, ela é tímida. Não necessariamente, né? Hoje, inclusive, a gente tem ressignificado os símbolos, mas eu quero que você preste atenção ali em algumas, assim, todos os estilos que eu vou mostrar, em algumas narrativas de recorrência e nas transformações que a gente está vendo com o tempo. Os estilos universais fazem um aglomerado dessas recorrências, eles já agrupam, né? Por isso que às vezes você vai precisar recorrer à narrativa visual de até mais do que um deles para interpretar os seus clientes. Isso não tem problema. Por mais que você ouça aí, às vezes, outras consultoras dizendo a pessoa tem que ter até 3 estilos, tem que ter um predominante. Não, né? A gente, e eu posso te falar isso com paz no coração, nesses 18 anos de consultoria de imagem, o que eu mais vejo é a desobediência a esse tipo de regra. Por quê? A regra da ferramenta, né? Muitas vezes a ferramenta quer que a gente encaixe o cliente na ferramenta, mas o cliente é maior que a ferramenta. Então, a gente vai usar a ferramenta, mesmo que ela seja segmentada, divididinha, né? De um jeito amplo, tá bom? Então, vamos lá. Vem aqui comigo. Vamos falar sobre isso. Olha só, eu vou começar por um estilo, né? Um dos estilos universais, chamado de clássico. Aqui, se você observar, vamos pensar em recorrência de elementos visuais. A gente vai entender que existe
poucas camadas de elementos. Então, a gente não tem muita sobreposição de elementos, não tem muita sobreposição de peças, não tem muita sobreposição de texturas, de estampas, de muitos acessórios, né? Existe uma limpeza, digamos, né, de elementos. São poucos elementos visuais, por isso eles precisam ser, também você pode tratar isso como uma narrativa bastante assertiva. Nessa narrativa aqui visual, a gente está vendo cores mais sóbrias, linhas mais retas. Quando existe o uso de estampa, a gente tem uso de estampas mais sutis, né? Muitas vezes com cores também mais discretas. Não significa que uma pessoa que recorre ao estilo clássico com frequência, como, né, dos seus elementos aí de comunicação com o mundo, que ela não use couro, que ela não use uma peça maior, principalmente uma joia maior, ocasionalmente. Mas, para que exista um ponto de extravagância, normalmente a gente está pensando numa base, olha, como na imagem à esquerda que eu tirei do Instagram da Cartier, com uma base mais simples, né? Então, você que está atendendo alguém, que você já notou que tem uma recorrência, né, ao estilo clássico, e muitas vezes você deseja e você entende que você pode vender para aquela pessoa uma peça mais elaborada, num tamanho maior, entender que essa pessoa tem um guarda-roupa, né, que ancora essa peça a partir da simplicidade, pode te ajudar a efetuar essa venda. Né? A gente pode aproveitar os elementos das roupas que a gente vê, depois eu vou amarrar melhor isso no final para você, para, inclusive, na hora de mostrar a joia, fazer conexão, né? Entender se a gente está usando harmonia ou contraste. Então, por exemplo, olha que contraste lindo que o brinco tem texturas, né? E tem uma fluidez maior que a roupa faz, aqui na imagem dessa modelo que a gente está usando aqui, né? Olha como arredondado do anel conversa com a estampa orgânica da blusa, tem uma harmonia. Então, a gente pode explorar esses elementos. Então, aqui, fechando, narrativa que enfatize poder, né? A gente vê também a ideia do poder, da autoridade, dentro dessas linhas mais retas e da estrutura da roupa. Então, a gente vai enfatizar a narrativa de refinamento, de poder e de respeito à tradição. É um cliente que inova menos em respeito às tradições, ao testado e ao aprovado, à memória. Né? Aqui a importância da impecabilidade pode ser destacada, do acabamento bem feito, da perfeição, né? Daí também a gente pensar na memória, porque aqui eu estou falando de longo prazo, uma relação não só com a roupa, mas com a joia, sempre no longo prazo, na memória. Na sequência do estilo clássico, eu trago um outro estilo que também tem uma limpeza visual, digamos assim, poucas camadas de elementos visuais. É um estilo que a gente chama de casual, de esportivo, de despojado, ou até mesmo de básico. Ele se apropria de linhas retas também, né, de tecidos mais estruturados, mas a gente está falando de uma maleabilidade e flexibilidade nos tecidos, nos materiais maior, a gente está falando de praticidade. A narrativa de quem recorre ao estilo despojado é a narrativa do movimento, é a narrativa da facilidade, da velocidade. Hoje, a gente tem uma conexão direta com a narrativa da velocidade que a tecnologia traz, né? Existe uma conexão visual deste estilo com a jovialidade, com a modernidade. Então, quando a gente olha, né, para os elementos visuais que a gente tem aqui, a gente pode imaginar que o produto que nós vamos oferecer e vender, ele pode estar respaldado, a sua fala sobre ele pode estar respaldada com a tecnologia, como ele foi desenvolvido, com a facilidade de uso, né, com a simplicidade da peça, a solução, né, trazida de maneira simples. Posso pensar na questão da atemporalidade? Posso pensar na questão da memória, pequenas conquistas, né, grandes conquistas, relembradas com peças
de design minimalista, simples, que vão levar essa memória para a vida toda. Eu gosto muito de pensar também na questão da praticidade, da facilidade do uso, desse atemporal das linhas mais minimalistas aqui, atravessarem todas as fases, né, da vida e funcionarem muito bem com vários outros estilos de vestir aos quais esse cliente vai poder recorrer também. Vamos lembrar que uma pessoa não necessariamente está apenas em um dos estilos, ok? Então, fechando aqui, narrativa que enfatiza vitalidade, que tem a ver com essa jovialidade, né? Com o poder de movimento e o dinamismo, e que enfatiza a modernidade, mas a modernidade que não se perde com o passar do tempo. Na sequência, a gente tem um outro estilo que eu posso ler como despojado também, mas a palavra de ordem aqui é um favorecimento à naturalidade. Então, a gente chama ele de estilo natural. Aqui, as camadas, né, visuais, elas são poucas também, tá vendo? A gente não tem muita sobreposição, muitos elementos, então a gente está vindo em estilos mais, eu diria que mais minimalistas, no sentido de camadas, de sobreposição de elementos visuais. Mas o natural traz uma novidade em relação aos outros dois que a gente viu. Ele traz a textura como um carro-chefe do visual, né? Se lá a gente via um predomínio no visual de tecidos mais lisos, né, tramas mais fechadas, aqui a gente vê tramas abertas. E lembra que eu falei que a gente pode conectar, né, o que nós estamos oferecendo, né, para esses elementos visuais? Então, por exemplo, joias que tenham textura vão fazer harmonia, né? Então, você pode, muitas vezes, mostrar esse poder, né, que a textura às vezes traz, né, de comunicar acolhimento, uma rusticidade que é muito bem-vinda para esse estilo, a gente pode mostrar através dessa harmonização entre as texturas do vestir e a textura que a joia traz. Posso explorar o contraste, Ana? Claro que você pode. Inclusive, está atenta se você vai precisar explorar isso como um elemento benéfico, e dizendo, olha, a linha, né, mais limpa dessa joia, a textura mais lisa dessa joia, vai fazer um contraste bonito com a textura, né, do linho, né, com a textura da roupa que você favorece. A gente consegue fazer essas amarrações. O estilo natural, ele tem ganhado um destaque nos últimos anos e as pessoas têm caminhado em relação a ele porque ele traz valores muito preciosos para a nossa sociedade atual, valores que estão conectados com o consumo responsável, com o engajamento, né, a favor do meio ambiente, a sustentabilidade, a transparência, a conexão entre pessoas, a valorização do bem-estar. Então, tudo isso está aqui, né, nessa narrativa, e a gente pode pensar nisso. Eu vejo muito, para mim, muito a ideia do talismã também aqui, né, a joia como um talismã. Isso traz uma temporalidade, também reforça a temporalidade da joia, e ela pode ser vista dessa maneira, por outros estilos também, mas eu interpreto ele bastante próximo, né, ao natural. Aqui a gente está falando de aconchego, simplicidade, né, do saudável, do artesanal. Se eu tenho estes atributos na joia, é muito importante destacar, muito importante, porque aí a gente faz a conexão também dos valores. Para a gente aqui, além do natural, agora a gente começa a falar de um estilo, né, de estilos que tenham, que usem bastante elementos de destaque, né? Então, eu vou ter aqui o criativo, muitas camadas, estampas, cores, né? A gente tem
muita sobreposição de elementos visuais. E a narrativa é sobre inventividade, é sobre experimentação, autonomia, subversão das regras, né? De mais é mais. Então, é um cliente que vai se beneficiar do status visual da joia, do tamanho da joia, da inventividade da joia, da composição e da sobreposição de camadas dos elementos daquela joia. Muito menos a questão da atemporalidade, muito mais a questão da memória associada à criatividade e à inventividade. Aqui a gente pode falar sobre estar à frente do tempo, sobre, né, brincar e se divertir com a própria joia, ela realmente como um elemento potente da inventividade, da comunicação da inventividade deste cliente. Um outro cliente que traz para nós a questão dos elementos visuais mais potentes é o estilo que a gente chama de dramático ou moderno. Então, a gente vê, diferentemente do criativo, um menor uso de cor. O criativo é mais colorido, as joias coloridas conversam bastante com o estilo anterior. Aqui a gente vê estrutura, linhas retas, ângulos mais agudos, peças grandes, marcantes, desafiadoras. O desafio, o drama e a teatralidade fazem parte dessa narrativa. É importante explorar isso, né? Essa narrativa da transgressão também, da ruptura com até com a ideia de quietude, não é? De delicadeza. Aqui a gente tem o concreto. As joias podem ser mais arquitetônicas também, não é? Então eu vou explorar esse tipo de harmonia visual. Ou, por exemplo, olha que interessante, a gente tem aqui nessa imagem da Schiaparelli, o tamanho é dramático, mas eu tenho um contraste com a narrativa, eu tenho textura, e isso pode ser usado com a ideia de romper, com a ideia de inovar, que é também importante para esse estilo visual. E na sequência, a gente vai falar de um outro estilo que é bastante autoconfiante, digamos, na questão da imagem, de chamar a atenção pela imagem. É o estilo sexy, sensual ou exuberante. Estou trazendo várias palavras, porque você pode achar, às vezes, em literatura, né, outras informações. Aqui, gente, aqui moram vários elementos da joia. O brilho mora aqui, né? Então, destacar esse tipo de elemento visual é importante, a preciosidade, né? Esse brilho. Aqui a gente está falando da celebração da narrativa aos sentidos, ao toque, à visão, à audição, às vezes até o som que a joia traz para a gente, é o sensual do sentido, né? A gente vai identificar muitas vezes através da aparência, mas, né, ou de mostrar um pouco mais de pele, de mostrar mais as formas do corpo, mas pensa nos sentidos, em trazer uma narrativa que favoreça todo o estímulo dos sentidos com a joia. Né? E esta é um estilo que traz também a ideia da camada da joia, de mais do que uma, dessa celebração de quem eu sou através da sobreposição das joias. A gente vai falar de uma narrativa de sedução, conquista, exuberância, autoconfiança, luxo e também liberdade. E essa liberdade visual que traz para a gente o potencial das peças maiores, das peças agrupadas. E por último, a gente fala do estilo romântico ou retrô. É um estilo que traz a ideia do nostálgico. Sim, aqui a gente pode trabalhar com bastante intensidade a questão da memória. Né? Nostalgia e memória têm uma conexão direta. Se a gente falou da memória lá para o clássico no começo, aqui eu quero reforçar, ok? Nostalgia, bons tempos, né? Então a gente falar bastante desse poder da joia como uma peça, né, para lembrar bons momentos. A ênfase visual é de sutileza, de delicadeza, gentileza,
né? Mas hoje esse é um estilo para falar de potência. Eu trouxe aqui a imagem da Tiffany & Co, da Megan Rapinoe, que é uma jogadora de futebol americana, super assertiva na fala, né? Uma mulher com uma fala muito potente, mas ela tem escolhas de acessórios muito delicados. Então, aqui entra muitas vezes né? Às vezes aqui a gente pode observar a pegadinha de pensar que essa mulher ia querer um outro estilo. Por isso que, além de observar, a gente precisa ouvir, a gente precisa entender e dar, obviamente, espaço para o cliente falar sobre os seus desejos, né? Então, pode haver essa conexão. Outra coisa é que a gente tem visto, principalmente por uma geração mais jovem, a ressignificação desse simbólico da delicadeza, né? A delicadeza, a gentileza como algo potente e poderoso também. E para a gente, né, continuar a conversa, além da gente pensar nos estilos como a gente pensou, eu quero que a gente destaque, né? Quero que vocês saibam que a gente pode destacar uma outra ideia que é bastante interessante e muito atual. Trazer a narrativa pessoal para as telas, trazer a narrativa pessoal para o que está do teclado para cima. As pessoas estão vivendo, festejando e trabalhando mais e mais, né, nesse período de isolamento, através das telas. E isso deve continuar, mesmo que a gente volte, né, que o isolamento termine, mas a gente começa a entender como uma ferramenta adicional e importante a narração do teclado para cima. Então, aqui, a gente ensinar o cliente a olhar para essa para as suas peças dessa maneira, fazer escolhas. Gente, a joia, ela tem todo o seu poder, né, atemporal, de memória, precioso, mas ela tem um poder de comunicação muito importante. E ela pode fazer parte dessa narrativa, assim como um outro acessório faria, né? Trazer isso para reforçar como aproveitar na rotina a joia e na rotina das telas, né? Como uma ferramenta de comunicação, como algo que vai impactar visualmente quem está do outro lado quando eu apareço na tela, contar a minha história. E eu vou trazer aqui, aí uma coisa interessante, eu posso, obviamente, usar peças pequenas, mas peças um pouco mais marcantes por cor, né? Ou por tamanho, ou por estilo, podem trazer rapidamente essa comunicação. É algo que você pode destacar na sua conversa também com seus clientes. E para desenvolver essa narrativa na tela, ou até para você falar da venda, a gente pode usar contraste e harmonia de cores e formas como elementos de conexão com o nosso cliente. Então, por exemplo, olha, aqui a gente vai olhar, né? E a gente pode enfatizar as linhas do rosto, as linhas diagonais do queixo, foram trazidas as linhas diagonais aqui na ponta, né? Em V dessa joia. Eu posso usar a harmonia da joia, da textura da joia com a textura do cabelo. Eu posso usar o destaque que ela ganha por contraste, por ter textura, quando colocada sobre uma camisa branca ou um blazer, né? Uma lapela de um blazer. Então, eu posso observando, tanto para vender como para ensinar a usar, elementos visuais que estão presentes nos meus clientes, né? Olha que interessante, esse brinco traz harmonia com o elemento principal visual no casaco, né? As linhas aqui, o contraste de claro e escuro que a gente vê aqui no brinco, o contorno, né, o contorno aqui do brilho claro com o contorno claro da peça. Eu trago nessa outra imagem à direita a cor do cabelo para a cor da joia, a textura do cabelo, olha aqui, ó, como a joia é constituída, né? Eu vou pegar esse arredondado do contorno do cabelo e enfatizar que ele existe no anel também. Esses elementos trazem conexão e trazem um domínio maior para os nossos clientes do uso da joia. E precisa ser tudo harmonia, Ana? Não, a gente pode trabalhar por contraste, de cor, inclusive, né? Olha que interessante, uma peça
quente, uma maquiagem quente, né? Uma roupa com cor quente, sendo trabalhada nas joias com tons frios. Então, isso traz destaque tanto para a roupa quanto para a joia. A mesma coisa aqui, uma roupa escura sendo destacada por uma joia clara ou vice-versa. A joia clara ganha presença a partir da roupa escura. Tudo é elemento visual que a gente pode trazer para a conversa com os nossos clientes. Essa atenção aos detalhes a joia já traz para a gente, você pode levar para o cliente e traduzir na sua comunicação. Espero que você tenha gostado e que seja útil para você o que a gente discutiu aqui hoje. Obrigada. Obrigada, Ana. Com certeza ajudou bastante o pessoal a pensar de uma outra maneira a leitura, né, da aparência da cliente e da fala da cliente. Isso que você falou, acho que foi muito pertinente, né? Hoje em dia as pessoas são mais complexas, elas podem ser mais complexas, né? E acho que isso é uma riqueza na vida cotidiana. Então, como trazer a joia para esse universo? A gente tem hoje uma facilidade de poder usar joia, até porque a gente está em casa, é mais seguro, né? Sempre teve o discurso, né, de não pode usar joia na rua, é perigoso, né? E agora a gente está trabalhando assim, né, dentro desse quadradinho, né? Então a gente pode usar todas as joias e não deixa de ser um investimento também. Mas mais do que isso, é um elemento de expressão, né? Se você não tem conexão com a joia e criar essa conexão a partir da fala, eu achei bem legal, porque quando eu fui vendo os estilos, eu pensei, eu tenho um pouco disso, eu tenho um pouco daquilo, tem um pouco desse daqui também, né? E tenho bastante de romântico que as pessoas não imaginam, porque justamente, geralmente me vem como uma pessoa brava, como uma pessoa, né, enérgica. Então imaginam que eu vou gostar de coisas mais enérgicas também, para colocar sobre o meu corpo. Fala um pouco sobre essa coisa do diálogo que é necessário para você descobrir, para além da aparência da pessoa, coisas que estão ali que você pode... ajudar a pessoa nessa escolha de contraste, por exemplo, né? Que é uma escolha difícil de você ajudar a pessoa nesse processo. Nath, eu acho que assim, a primeira coisa, na comunicação, a gente fala que um bom comunicador não é só aquele que fala bem, mas é aquele que ouve bem. Né? Então, você não só se encantar pelo que você está vendo ali, já sair, né, receitando coisas, mas você ouvir, você perguntar inclusive sobre, né, peças que a pessoa está usando, né, o que tem ali, quais, né, a investigação da história do teu cliente. A gente sabe que nem todo mundo está aberto a isso, mas muitas vezes a gente consegue sim cativar, principalmente a partir de referências que estão naquela pessoa. Né? Observando, às vezes, um acessório que ela está usando ali, um elogio para o acessório que ela está usando, pode ser uma porta de uma história que ela vai contar para você. Eu gosto muito de pensar nisso e pensar também que muita gente que está aqui tem clientes de uma vida aí, né? Porque a compra da joia demanda confiança. Então, tudo que você já ouviu, né, daquela sua cliente ou do seu cliente que você acompanha mais, vai montando isso, né? Eu acho que é importante a gente ter até uma maneira de registro dessas histórias. Sim, sim. Acho que é bem legal pensar, não vale a pena só você ter o WhatsApp da pessoa, né? Mas assim, quem é essa pessoa, quem foi essa pessoa, quem essa pessoa quer ser, né? Quando ela fala do futuro dela, aonde que ela quer chegar, né? Porque as pessoas mudam, né? Elas não são a vida inteira a mesma coisa, né? É até boring ser a mesma coisa, né? E sabe... A gente pensar nisso, né? As gerações vão chegando também e vão influenciando as mais velhas, né? Então, essa geração Z, que é super mínima, super esportiva, né? Se a gente for usar os estilos, isso não quer dizer que eles não vão querer ter outras coisas, se expressar, né? Zandaia tá aí, né? Para mostrar, né? No dia a dia. Exatamente. No dia a dia super boyish, né? Mas quando vai para uma festa, sempre todo mundo espera, né? Vamos ver como é que vai ser o red carpet dela, né? E Paty, eu acho que assim, olha, por exemplo, a teoria dos estilos universais, ela foi construída lá na década de 90, num mundo muito mais concreto, digamos, do que ele é hoje, né? Então, existe uma fluidez... Poxa, se existe fluidez de relacionamento, não vai
com pessoas, a gente não vai ter com a própria aparência, com a roupa, né? E também com o acessório e com a joia. Só que eu acho que a gente precisa enfatizar o poder de fluidez da joia na vida do cliente. Então, por exemplo, eu vejo a geração Z menos preocupada com né, essas coisas todas muito estanques e também com modismos, né? Até porque já é uma geração que garimpa mais, porque quer o que está fora às vezes até o que está fora do mainstream. Uma coisa ou outra que seja, né? Saindo do que está todo mundo usando. Porque se é uma geração que é muito inovadora, o garimpo é uma forma de inovação. E você ensinar o seu cliente mais jovem ou mais maduro a garimpar, né, através das suas joias, usar em contextos diferentes, subverter, né, a ideia, aquele brinco de festa pode ser um acontecimento muito interessante de comunicação numa reunião, né, aqui na tela, em que eu estou usando uma camisa super crisp, né, assim, super durinha, né, clean. Então, a gente traz, inclusive, mais elementos visuais que vão conversar com mais pessoas. Outra coisa também, eu posso trazer para a tela, através da joia, o espelhamento de quem eu vou atender através da tela, com quem eu vou conversar através da tela. Então, eu preparo o cenário, eu preparo, né, a minha joia, o meu vestuário, não só para comunicar sobre mim, mas para comunicar sobre o outro, sobre a conexão que eu estou trazendo ali. Sim, até porque isso traz confiança para quem está do outro lado, para adquirir, seja o que for, né, inclusive, né? Seja a pessoa que está comprando a joia, seja a própria vendedora, né? Se ela está falando, por exemplo, vamos fazer uma call para mostrar justamente as peças novas e tudo mais, né? Quais são essas peças novas? Como elas podem ser usadas? Como elas podem ser subvertidas, né? Acho que isso é fantástico. Você está com uma camiseta branca. Quem que nunca passou por isso nesse momento de pandemia, né? Que a pessoa liga para você e fala assim, então, você tem um tempo para fazer uma reunião daqui a 15 minutos, aí você vai, se maquia rápido, arruma o cabelo, né? E aí você tá de camiseta branca, e aí você pega e coloca um colarzão, né? Coloca um brincão e consegue entrar na reunião como se você estivesse super preparado o dia inteiro daquele jeito, né? Então, é um truque, né? Com certeza, Paty, com certeza. No bom sentido da palavra, né? De você usar o smart, né? Desse negócio, né? E acho que mostra não só, né, a versatilidade de quem está usando, mas a versatilidade do produto, a versatilidade da peça. Né? É para a vida toda, então, que a gente enxergue, né? Eu acho que a gente precisa mudar o foco, por exemplo, né? De a peça o guarda-roupa é versátil, só a peça é versátil, mas a gente versatilizar também a cabeça de quem está comprando a joia. Sim, importante. Exato. A gente tem um teor pedagógico, né? De falar, olha, essa peça pode ser usada assim. Né? Eu acho que isso é bem, bem bacana mesmo. Nossa, Ana, muito obrigada. Eu que agradeço. Você ajudou imensamente as pessoas a fugirem. Eu acho que, inclusive, a própria apresentação com essa diversidade, homens, mulheres, pessoas com várias diversidades de corpos, né? Até para a gente perder essa referência sempre da magra, loira, alta, né? Porque, na verdade, o mundo não é mais assim. O mundo nunca foi assim. Nunca foi. Nunca foi assim. Né? Mas eu acho que é legal justamente a gente, nesse processo de comunicação, a gente conseguir mostrar para as próprias marcas, para as joalherias, que elas podem e devem ousar, trazendo, né, uma diversidade também na própria comunicação, né, das suas peças. Então, fabuloso o seu garimpo de imagens. Muito obrigada, Paty. A ideia era essa mesmo, a gente mostrar que essa diversidade está aí, ó. Ela existe no mundo, a gente precisa trazer ela para o nosso negócio e para a nossa venda também, ó, lá no finalzinho, né, em quem está interagindo com o cliente também. Muito bom. Com certeza. Muito obrigada, Ana. Eu que agradeço. Até mais. Beijinho. Tchau, Até. Tchau, tchau.